Meu irmão, minha irmã, paz e bem para você. Hoje, terça-feira, dia 9 de fevereiro de 2021, a você o nosso desejo de que a graça do Senhor esteja no seu coração, movendo a sua ação no dia de hoje. O nosso agradecimento por você escutar este áudio de evangelização. Pedimos que você divulgue aos seus contatos e que ele sirva para o seu crescimento espiritual, a escuta e a partilha do Evangelho. Na data de hoje, a nossa memória histórica, na data de hoje, em 1964, foi a morte do compositor Ari Barroso, a nossa memória. E também nós queremos lembrar os santos de hoje, né? Santa Ana Catarina e São Miguel Cordeiro, os santos que nós fazemos memória no dia de hoje. Às terças-feiras, como sempre, às 18 horas, a missa aqui no Salão Social. Às 19 horas, as celebrações nos setores Nossa Senhora dos Navegantes, setor São Lucas e setor Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então, você que é desses setores, participe, né? E às 19 horas, também na Igreja Matriz, o Terço dos Homens, o Carlos, com os demais homens participando do terço. Nós convidamos a você a também vir rezar o Terço dos Homens às 19 horas na Igreja Matriz. Lembramos que já se aproxima a Quaresma, já pense no seu jejum, na sua penitência, como você intensificará a caridade e a oração nesse tempo quaresmal que nos aproximamos. O Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 7, o versículo do 1 ao 13, que diz: Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e se seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: Por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: Vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós podereis receber de mim é Cobã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, quando o coração está longe de Deus, endurece e não compreende o dom do Pai, que é o próprio Senhor, que vivendo para o Pai, vive para nós em entrega total. As palavras do profeta Isaías: o seu coração está longe de mim, lá em Isaías 29:13, que Jesus dirige aos fariseus, são hoje dirigidas à igreja, portanto a cada um de nós. O que faz as pessoas boas ficarem longe de Deus não é sua bondade, mas as suas tradições religiosas, cortadas, da fonte do amor que é o Senhor. Somos tradicionalistas e habituários. Graças a isso, não precisamos inventar sempre de novo respostas, atitudes e comportamentos. Vivemos, em grande parte, memória. Nisso há uma considerável economia de energia que podemos investir em enfrentar novos desafios e descobrir novas respostas. Mas o cristão, que também vive de memória, rompe com o passado, porque vive de uma novidade absolutamente única, a memória do corpo do seu Senhor, que a ele se entregou no pão. Este mistério de amor é a sua misericórdia, memória, a sua tradição,
que o cristão recebe e transmite desde o princípio ou desde o fim, como 1 Coríntios 11, 23 vai nos lembrar. Para os judeus, o miolo da tradição é a lei, Torá em hebraico, dada por Deus como caminho para a vida. Seus dois princípios fundamentais são o amor a Deus, está lá em Deuteronômio 6, 5, e ao próximo, lá em Levítico 19, versículo 18 e 34. Esses princípios que Jesus sintetizou no único mandamento, o mandamento do amor, como podemos ver no Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículo 36 ao 38. Esta lei, evidentemente, é boa, mas impotente para nos salvar. Serve, porém, para nos convencer do nosso pecado e nos conduzir humildemente ao médico que pode nos curar de todas as nossas enfermidades. Mas a pessoa cheia de si prefere defender-se. Ao invés de confessar a própria incapacidade, como Romanos 7, 21, 23 vai nos dizer, dedica-se a uma observância de detalhes para justificar-se e condenar os outros. Esta atitude é, ao mesmo tempo, efeito e causa da dureza do coração, que impede reconhecer a realidade de Deus no puro dom. Se quisermos deter-nos nos detalhes do Evangelho de hoje, ele se divide em 4 partes. Os versículos do 1 ao 7 denunciam uma religiosidade exterior, em que a lei, tornado legalismo, é reduzida a tradições humanas, que esvaziam a palavra de Deus. Os versículos do 8 ao 13 contêm uma explicação que mostra uma tradição anulando o mandamento. O 4, que está lá no Êxodo 20, 12. Os versículos do 14 ao 19 ensinam que todas as criaturas são boas, porque provêm de Deus e são para o bem do homem. Os versículos 20 e 23 apontam o verdadeiro princípio do mal, o coração do homem, quando não usa as criaturas para servir a Deus e amar os irmãos e irmãs. Por isso, com toda a riqueza do ensinamento que Jesus nos dá no Evangelho de hoje, abramos o nosso coração e deixemos-nos ser tocados e transformados pelo Senhor, para que desta forma nós sejamos cada vez mais homens e mulheres, palavra, conduzidos pela palavra do Senhor, transformados por esta palavra e mais do que isso, testemunhemos em todos os instantes esta palavra que de Deus nos salva e nos dá vida nova. Que você seja abençoado, que você já comece a preparar seu tempo quaresmal, pensando no jejum, na penitência que fará, como intensificará a sua oração e a sua caridade, para que neste tempo quaresmal que se aproxima, nós sejamos mais preparados espiritualmente, cresçamos espiritualmente e testemunhemos melhor a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.